Beleza, beleza. Estou aqui com o Flávio Antunes, comentarista, ex-jogador, treinador, foi técnico da base do Santos, teve 2 passagens por lá, a mais recente terminou em 2021, e ele conviveu, conhece e treinou muitos desses jogadores que estão hoje estreando, né? Tendo a sua primeira oportunidade no elenco profissional do Santos. Ian, falei agora, Bernardo, Miguelito, Luca Meireles, Gabriel Montempo. Flavinho, tem algum raio entre esses jogadores que estão tendo agora a sua primeira oportunidade no elenco profissional? A torcida do Santos pode ficar confiante. Em quem você aposta mais que vai ser jogador importante, jogador protagonista, que vai render não só dentro de campo, mas futuramente uma venda para o futebol europeu, enfim. Em quem você aposta mais dessa base do Santos, desses garotos que hoje estão no profissional? Wagner, eu não trabalhei muito tempo, né? Como eu falei, eu fiquei 10 meses lá, foram acompanhando muitos treinamentos, porque meu time, o Sub-15, não jogava, estava na pandemia. Quando eu comecei a treinar, eu trabalhei 2 semanas. E aí o pessoal acabou me tirando, porque era outra gestão, e acontece isso politicamente, né? Então, o Bernardo que você citou, eu não trabalhei com ele. O Ian é o meio-campista, né? O Ian eu via jogando, que era do time do Helder, do Sub-17. Muito bom jogador, excelente porte físico, boa técnica, tem qualidade até para jogar nessa função que o Bom Tempo está jogando. O JP Sherman foi meu atleta, inclusive era um jogador que muitos ali não falavam bem, falava que não era jogador para ficar no Santos, só que eu gostava. O pouco tempo que eu trabalhei com ele, ele foi até titular do meu time, ele jogava de volante, é um jogador que tem muita força, o JP Sherman. Ele precisa melhorar a parte técnica, a qualidade de passe, de fundamentos, tá? Mas a condição física dele, a força que ele tem e principalmente a personalidade. O JP Sherman hoje joga no Santos porque ele tem personalidade. E futebol você tem que ter isso. O JP Sherman, ele é até mais limitado do que muitos atletas que estavam na época no Sub-15, só que a personalidade dele fez ele hoje estar jogando no Santos. Tá? E um atleta que eu também trabalhei e que me agrada bastante, que está no departamento médico, é o Souza, lateral esquerdo. Esse jogador, na época, alguns treinadores colocavam ele até de ponta direita. Dizia que o empresário não gostava que ele jogasse na lateral. Eu falei, não, ele vai ser lateral esquerdo. E esse menino foi destaque. Eu fiz 2 jogos contra Palmeiras e Ferroviária, ele foi destaque nos 2 jogos. O Souza é outro jogador, canhoto, lateral esquerdo, que tem força física, que tem uma excelente velocidade, potência. Esse jogador eu acredito que vai dar bons frutos para o Santos, tá? Desses que eu lembrei aí, o David Washington também não fui treinador, mas eu via muitos jogos do Sub-17, ele jogava mais pelos lados, depois começou a jogar mais centralizado, porque fazia gols, mas é um jogador de ótima qualidade técnica, objetivo, ele não é espetacular. O David Washington, não esperem dele um jogador de coisas espetaculares, mas ele é específico, prático, objetivo, faz gols, faz jogadas de gols. Então é um jogador que vai ajudar o Santos também. Agora, Flavinho, você falou uma coisa interessante aí. O Sherman era volante, então, de origem. Quem colocou ele para jogar na lateral? Você lembra? Na época, e como eu já tinha saído do Sub-15, eu não vou te falar com certeza quem foi que escalou ele de lateral direito. Tá. E Luca Meireles... Eu já tinha saído do Santos. Luca Meireles estava comigo também. É um centroavante de área que fez muitos gols, né? Ele faz gols. Não é tão habilidoso, não tem uma parte técnica maravilhosa, mas é um jogador forte que faz gols, né? Fez muitos gols no campeonato de base. Parece que é um jogador inteligente, né, Flavinho? Que tem visão de jogo. Isso ficou... É a característica que eu mais percebi dele nos poucos jogos que eu vi do Lucas na base e agora no profissional. Um jogador que enxerga bem o jogo, aparentemente. Eu trabalhei com ele 2 semanas. Com esses jogadores que eu te citei, eu trabalhei com eles 2 semanas no campo, entendeu? Tá. Depois eu acabei saindo. Não tinha muitos jogos na época, porque era época de pandemia, então ele jogava um pouco. Então eu não posso te dar uma certeza em relação a essas situações, porque o que eu posso te falar é do que eu acompanhei nos treinamentos. Tá.
Gabriel Bom Tempo, você já falou aqui no início, mas qual é a avaliação que você faz desse jogador? Esse me agradou bastante. Jogador de visão de jogo, muito boa qualidade de passe, de finalização, de bater na bola, cruzamento. Jogador inteligente. Esse jogador me agradou bastante. E eu acho que o Caixinha acertou numa nova posição, porque, como eu disse, ele era um meia ofensivo. É um jogador que às vezes jogava pelos lados, como ponta, e o Caixinha colocou ele hoje como um volante, um segundo volante que tem liberdade para sair. Exatamente. Ou seja, são bons jogadores, mas não tem nenhum hoje, né, que se pode esperar que seja um jogador decisivo, um jogador protagonista. Todos bons coadjuvantes por enquanto, né? Exatamente. O Por aí, Miguelito né? eu não trabalhei com ele, eu vi alguns treinos dele, não vi jogos, mas é aquele jogador com a característica de jogadores talentosos que precisam de sequência de jogo. E esse tipo de jogador, atualmente, é mais difícil dos treinadores terem paciência. Você vê que o Ganso tornou-se titular no Fluminense com o Fernando Diniz, que insistiu com ele, mas antes disso, ele rodava os clubes e não estava jogando, porque o pessoal não tem mais paciência com esse tipo de jogador. Mas se você tem paciência e dá sequência e confia nesse tipo de atleta, aí ele vai desenvolver, porque esses jogadores eles desequilibram num lance ou no outro, entendeu? O Miguelito, ele tem essas características, não estou falando que ele é um ganso da vida, ele não é o ganso no bom sentido, né? Mas teria-se que dar oportunidade de mais jogos, de mais sequência, para ver realmente. Só que há tempo para isso? Não. A torcida quer vitória, vitória e vitória. Você falou do Ganso, cara. Eu lembrei de uma história aqui que aconteceu comigo, com o Ganso, que retrata exatamente o que você falou. Quando o Ganso surgiu, e ele foi participar pela primeira vez da Copa São Paulo, o craque daquele time, da Copa São Paulo, eu não vou lembrar o ano aqui, talvez seja 2008, talvez. Breitner. Oi? Era o Breitner? Não. Era o alemão, lembra do alemão? Não, o Fizeram. alemão é anterior ao Ganso, pô. Sim, mas eles disputaram uma Copa São Paulo juntos. Eu sei Não, porque não. O disputaram. alemão é anterior ao Ganso, eu acho, hein? O Não, alemão não, e não. o alemão e aquele outro atacante, como é que era o nome dele? Que quase foi pro Real Madrid, não sei o que lá, Luiz. Não, não é. Não, eu sei qual que você está. Não, é o Thiago. Thiago Luiz. Thiago Luiz, eu acho. Não, mas o alemão, isso eu tenho certeza, porque eu fui fazer a cobertura do time do Santos que ia estrear na Copa São Paulo, e o craque do time era o alemão. Eu fui ao CT Repelé, marquei para entrevistar o alemão, assisti ao treino, terminou o treino, o alemão veio falar comigo, ele já sabia que ia me dar entrevista, veio falar comigo, veio acompanhado de um companheiro, eu fiz a entrevista com o alemão. Quando terminou a entrevista, ele falou: pô, você não quer entrevistar esse cara aqui não, meu colega? Ele é bom também. Eu falei: tá bom, como é seu nome? Ah, Paulo Henrique, era o Ganso. Isso aconteceu. Era o Mas alemão. o alemão que você está falando, eu acho que é mais em virtude, porque no ano anterior ele já tinha jogado Não, tudo uma bem. Copa São Paulo, tinha feito alguns gols, e aí o pessoal começou, aquela questão de querer achar o craque, achar o novo Sim. Robinho, o novo, entendeu? O novo fera. E o alemão, muita gente colocou a esperança nele, mas era nítido que ele não seria desse nível. Ele era um jogador que fazia gols, mas nada além disso, entendeu? E aí, na sequência, vem o Ganso. O Ganso foi bicampeão paulista sub-20, o treinador era o Márcio Fernandes. Então ele foi muito bem na base, entendeu? Só que a fama era do alemão, que era mais antigo, era mais jogador mais experiente, entendeu? Sim, 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 sim. As coisas mudam muito no futebol, né?